Olá, empresário, empresária, tudo bem? Começando mais um Pod Empresa, o podcast do Sim Comércio Baixada Santista e Vale do Ribeira, que vai ao ar toda quinta-feira, às 14 horas, sempre com um papo direto, porém com muito conteúdo sobre as empresas e os empresários aqui da nossa região. Eu, Danilo Lopes, setor comercial aqui da casa, Stênio Firmino, da Honra Filmes na transmissão, sempre dando um suporte muito bacana pra gente, Bárbara Pérez, nosso retaguarda jornalística, e Alessandro Pessinotti, nosso parceiro. Tudo certo, Alessandro? Tudo certo, pessoal. Mais um dia aí e vamos bater um papo aí. Acredito que possa fazer sentido aí pro teu negócio. Isso aí. Pessoal, hoje um papo que ele pode parecer às vezes não muito dentro, né? É muito comum na área organizacional, assim, principalmente para pequenas e médias empresas, mas a gente vai falar da parte emocional do empresário, né? Que tem papel fundamental, Alessandro, por conta da geração. Não querendo rotular, né? Mas a nossa geração e gerações passadas, elas meio que estão entrando em conflito, né, por diversas situações, aí isso se aflora em questões particulares, políticas, ideológicas, que acaba, de uma certa forma, sendo introduzido ali dentro da tua empresa e que você, como empresário, gestor, precisa ter um emocional, uma qualificação mental muito privilegiada, muito bem centrada para lidar com tudo isso. Você acha, Alessandro, que os empresários, tanto antigos, né, vamos dizer assim, da velha guarda ali, né, quanto os que estão sendo formados, eles estão preparados, eles estão com essa bagagem emocional para gerir equipes, né, tão diversas dentro de uma própria empresa? Vamos lá, Danilo. Vou falar assim, preparado 100% a gente nunca vai estar, mas se nós separarmos, vamos supor, 10 pessoas, onde na qual cada um deles estão ocupando aí cargo de gestores, cada um vai ter sua forma de gerir, de administrar, de lidar com situações, principalmente na hora da cobrança, né? Seja até por experiências que eles tiveram, ok, que você vai aprendendo, e no dia a dia. Então, vamos supor, principalmente na área comercial, né? A área comercial, você vendeu hoje, segunda-feira, né? O dia que a gente está gravando, mas amanhã a gente costuma falar muito assim, você vira abóbora, ou seja, começa do zero. E aí como é que faz? Então, como é que você vai lidar, gerir o dia a dia? Então, nós da área comercial, então você tem sua meta diária, você vai prospectar e não vendi, não bati a cota, automaticamente o supervisor, o gerente, que também tem os números para entregar. Estou falando isso só da área comercial. Que depende de vendas, tem os números, tá? Em si. É aí que a gente vê se realmente aqueles que são gestores, que têm os seus colaboradores, sabem lidar com situações adversas e nessas situações onde que você precisa realmente trabalhar o seu emocional para saber cobrar também. Isso é fato. Então, como eu falei no início, 10 gerentes, 10 supervisores, cada um vai lidar da forma que vem a pressão de cima para baixo, né? E a gente tem aprendido, a gente tem visto muita coisa no dia a dia, que às vezes você acaba assim, jogando muita pressão que você não está sabendo lidar. E você acaba atrapalhando muito, não só o seu emocional, mas também o emocional do seu colaborador, saber lidar com isso. Eu lembro que na época que eu trabalhei na área comercial, eram 24 supervisores, e eu posso contar nos dedos que nem 5 sabiam lidar com os números quando for cobrar os seus vendedores. Eles eram supervisores, eles eram, melhor, vendedores, aí foram promovidos, né? Só que, infelizmente, o dia a dia da pressão de você ter que entregar número, eles não sabiam cobrar, não tinham a experiência de saber gerir a equipe, seja uma cobrança individual ou numa cobrança quando tinha reunião, para passar números, etc., traçar as estratégias da semana, o que poderia fazer para trazer mais leads, o que poderia fazer para ter mais fechamento, em contrapartida aí também para poder chegar ao número, à cota. E não sabiam lidar, era muita pressão. E a gente, lógico, contato com os vendedores, a gente batia papo, a gente conversava, então tinha essa
grande preocupação. E aí, em contrapartida com isso, Danilo, você não tem o seu emocional legal, bacana, você não vai ter resultado, cara. Você não vai ter resultado, né? E hoje em dia, a gente vê cada vez mais uma situação muito mais cobrança, vamos dizer assim. Que nem você falou. Uhum. Há 15, 20 anos atrás era uma forma, né? Hoje é diferente. Hoje parece que a pessoal, a internet, não sei se as redes sociais, há muita cobrança, muitas informações. Então a gente vê o anseio, a preocupação cada vez mais e acaba se agravando, né? Se agravando. Até vi esses dias uma pessoa fazendo um comentário, foi até no podcast, uma pessoa de RH, onde ela viu uma reportagem, foi nos Estados Unidos, onde fizeram uma pesquisa com 150 gestores, né? Diretores que ocupavam cargos de relevância nas empresas. E nessa pesquisa de acompanhamento, eles verificaram que 50% tinha capacidade de exercer o cargo que eles estavam fazendo, porque eles sabiam trabalhar o emocional, tanto dele ou dela e dos seus colaboradores. Porque os seus colaboradores vinham até eles em relação, não estou vendendo, está tendo muita cobrança, então ele, com a sua expertise, eles sabiam lidar com isso e conseguiam reverter a situação. E a outra metade não. Então por que foram colocados ali? Ou seja, na ocasião não foi feito um trabalho, ou de repente não só uma entrevista, algo que você poderia identificar que aquela pessoa ela não estava apta emocionalmente para exercer aquele cargo. Ela tinha um conhecimento técnico, na experiência, Danilo. Só que ela não tinha a experiência de gestão com pessoas. Hoje, eu estou falando só área comercial, porque a área comercial é aquilo, como eu falei, né? Você tem que vender. Você vende hoje segunda e amanhã terça e quarta. Então, você tem que ter aquilo que a gente fala, a pegada, né? Você falou uma palavra que, nesse tema, ela é fundamental, né? Que é a conversa, né? Um diálogo. Eu não sei se por conta, né, da explosão, né, da mídia social, depois o pós-pandemia também por conta do home office, as pessoas elas passaram a se tornar mais individuais. Hoje em dia, por incrível que pareça, o próprio profissional ele quer introduzir o seu próprio método, às vezes até de trabalho. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa ela foi contratada para trabalhar home office, tá? Então, esse é um ponto. E aí, claro que ela vai ter algumas interações com seus gestores ou com a sua equipe e tudo mais. E aí, um exemplo, vai ter uma reunião por videoconferência, alguma coisa assim. Então, assim, não, eu não quero aparecer em vídeo. Né? Eu não quero falar, eu só quero digitar. Então, assim, a comunicação, né, a conversa, ela em alguns pontos, claro, a gente não pode generalizar sempre, mas assim, ela acaba começando a se tornar deficiente, né? E aí, essa parte dessa conexão, né, para você conseguir extrair do teu funcionário as necessidades, as dificuldades, contribui, né, para esse desarranjo, né, e se você realmente não tiver uma expertise, né, e uma capacidade intelectual ali bem alinhada, você acaba se perdendo. Vou dar um outro exemplo, né, de diálogo, né. Acho que foi um podcast ou foi simplesmente uma entrevista onde 2 gestores, né, ele é um dos gestores, ele é bem baseado em produtividade, rendimento, foi inclusive CEO do Silvio Santos, e o outro era um outro gestor também que, inclusive, eram amigos, né? Acho que já foram até sócios, já participaram de alguns trabalhos assim, em comum, tal, que um deles, né, ele fala, o pessoal vem me perguntar se eu poderia
trazer meu pet na sexta-feira, ter o dia de pet, alguma coisa assim, e se eu podia trazer minha plantinha. Ele falou, não, aqui na minha empresa não, né? Aqui minha empresa é assim, né? Eu quero que você tenha produtividade, eu não quero que você fique preocupado com teu animal, entendeu? Assim, e o outro, ele falou assim, não, mas na minha empresa eu tenho, acho que 2 vezes na semana o funcionário pode levar o pet e tal, que não sei o quê. E aí eles conversaram, né? Não houve uma discussão acalorada, né? Teve uma conversa ali, uma discussão no sentido de, não, na minha empresa não, tudo com muito respeito, entendeu? Então, assim, eu acho que às vezes, para você chegar em resolver algum conflito, né, você precisa ter esse grau de maturidade, né, de defender o seu ponto de vista, né, claro, dentro da minha empresa são as minhas regras, eu tenho uma cultura que eu já implementei, que eu preciso que continue, né, na minha empresa. Tanto é que ele, até meio que brincando, ele fala, não, ó, se você tem esse perfil profissional, então você não manda o currículo para mim, ó, manda o currículo para a empresa dele, entendeu? Tipo, mas, né, tudo dentro de uma educação e tudo mais. Então, um ponto fundamental, né, que tanto serve para o empregado quanto para um empresário, né, realmente conversarem de uma forma franca, educada, aberta, expondo né, as necessidades, e isso vai contribuir, falando de uma forma bem ampla, né, para o emocional ali, até mesmo da equipe como um todo. Você acha que é isso? Sim, é papel de gestor, Danilo, porque quando a pessoa tem um sonho e objetivo de montar um negócio, seja o que for, então às vezes ela se aposenta ou ela resolve, tem algumas economias, enfim, não importa. Ela sozinha começa, aí já começa o quê? Ela mesma saber gerir com as emoções dela, porque uma coisa, ela era CLT. Quando ela vai montar o seu negócio, então ela muda completamente, né? Muitos falam que, e é uma realidade, agora você, eu abri uma empresa, ok, então é das 8, horário de almoço, e quando é 5 horas, não é bem assim, tá? Tem várias particularidades aí, e uma delas é você saber gerir você mesmo o seu emoção no dia a dia, porque você mesmo vai se cobrar naquilo que você propôs abrir o seu negócio. Já começa por aí. Não é só questão a parte financeira, cobrança, compras, etc. Tem a própria parte emocional, porque se naquele mês você não atingiu sua meta, ok. Aí tem um outro ponto, a empresa está crescendo, legal, bacana. Aí você resolve contratar uma pessoa que realmente faz sentido porque você precisa. Você quer, eu quero aumentar o faturamento, eu quero escalar meu negócio. Contratou, maravilha. E a partir daí, você sabendo se gerir suas emoções, né? Enfim, controlar, enfim, administrar da melhor forma possível. E o seu colaborador que você contratou, como é que vai ser a convivência com ele ou com ela no dia a dia, né? Em termos de pressão, de cobrança, ou até mesmo tem gente que vai ali em cima, é 880, você tem que ter o equilíbrio. E muitas vezes você acaba criando uma amizade, Danilo, que às vezes você não quer cobrar, achando que aquela pessoa vai se ofender algo parecido. Infelizmente acontece muito isso. Você acaba também perdendo a mão. Seja aquele que é muito duro, muito rude, que não sabe controlar, ou aquele que realmente deixa achando, amanhã vai estar melhor. Você acaba perdendo os dois lados. É um ponto de atenção, né? A gente vai fugir um pouquinho, mas assim, quando você falou, né, de ter essa proximidade, de virar, né, amizade, vamos dizer assim, o funcionário ele se sente confortável, às vezes não rende o suficiente, você, pelo fato de estar naquela situação de querer manter um ambiente agradável, não cobra, né, não cobra, e aí acaba ficando... Você nunca vai agradar. A questão é assim, eu tenho 2, 5, 10 colaboradores, não pensa que você não vai agradar todos. Mas, em contrapartida, eles têm que entender, eles têm que, primeiro, ter respeito, isso é fato. Saber que muitos falam assim, aqui é uma família. Não, é uma empresa. Empresa é negócios, ela está lá para gerar emprego, gerar renda, enfim, ok. A família é para fora. Você pode até ter uma amizade, mas a partir do momento que você entrou na empresa, é negócios ali.
E isso não vai agradar todo mundo, isso não tem como. Tem pessoas que não vão entender, mas que realmente, olha, mas eu respeito, ou seja, é um time de futebol. São 11 no campo. Se um tiver de bico ali, não importa. Olha, fora do campo a gente não tem amizade, mas dentro do campo nós somos um time, nós somos uma equipe. É assim que é uma empresa. Aí, em contrapartida, o técnico que fica fora, ele também trabalha emocional. Percebe? Tem muito técnico, você vê, a gente falando de futebol, já pegar esse gancho. Tem muito técnico, tem muita experiência, porque já foi jogador de futebol, ele sabe como que é o vestiário, só que ele precisa ter experiência também do quê? De saber gerir e administrar os jogadores, que cada um tem uma forma. Tem jogador que não gosta de ser substituído. Aliás, ninguém gosta. Tem alguns que aceitam. Não gostei, mas eu aceito, eu respeito. Tem alguns que chutam o copinho de garrafa ali, bico e todo mundo vê. Não é assim. Percebe? Você não vai agradar todo mundo. Então, cabe aquilo. Acabou o jogo, ó, vem cá, vamos conversar aqui. Não é deixar, você tem que realmente se impor no seu cargo, mas como estratégia, trabalhar emocional, isso é fato. E, infelizmente, acontece muito por aí, né, Danilo? Uma ajuda externa de um profissional. Exatamente. Não só psicólogo, mas, sei lá, de repente, alguma parte de mentoria também. Sim, até porque tem muitos... Aí tem o lance da vaidade também, né? Também, um pouco, né? Do empresário, ele não aceitar, às vezes, que tá perdendo um pouco a mão, né? Então, Danilo, mas um gestor profissional, ele toma uma atitude. Se ele realmente tem a convicção que não fez sentido, que realmente pode ter realmente criado um ambiente desfavorável pela sua ação, então ele tem que reconhecer o erro e ir lá chamar... Mas o dia é intenso, Alessandro. Conta chegando, salário para pagar, aluguel, fornecedor. É aí que você vê. Aí é que você vê, não tem como. Nós não vamos viver dentro de uma redoma de vidro. Tem o emocional mesmo. Nós temos os nossos compromissos na empresa e fora. Isso é fato. Por isso que a gente tem que saber separar. E aí é aquilo que eu falei. Pessoal, vem cá. É aquele colaborador que você falou individual ou com a equipe? Tem que chamar a equipe. Ó, aconteceu isso, peço desculpa. Foi um erro, etc. Ou seja, está todo mundo aprendendo. Um contraponto. É por isso que o mercado ele passou a ser gerido mais eficientemente por mulheres por conta de já ter naturalmente aquela parte emocional mais desenvolvida? Danilo, assim, a mulher, o homem mais racional, né? Não estou dizendo que o homem não é mais emotivo, mas é diferente da mulher. A mulher é o racional e tem o emocional. Então, assim, a gente vê que eu dos anos que eu trabalhei em CLT, eu sempre tive... supervisores, os gerentes eram homens, né? A não ser uma gerente. Isso veio na minha mente agora, sim, porque da nossa bancada de entrevistados, acho que 90% foi mulher, né? Mulher, exatamente. E elas estão... ocupando espaço aí. E outra, eu particularmente eu sigo nas redes sociais várias empresárias de sucesso. Quando a gente fala de sucesso, não é pelo fato do cargo que elas ocupam. Onde ela estava há muitos anos atrás, que criaram um negócio e foi crescendo, e o ponto onde elas chegaram hoje. E que sabe, então, tem muita experiência. Então, são mulheres vencedoras, que têm muitos colaboradores aí. Então, você vê que realmente as mulheres estão ocupando aí. Mas é aquilo, Danilo, é você saber trabalhar o emocional. Isso aí é fundamental, principalmente hoje em dia. Não é só você vai contratar pela experiência, né? Um dos nossos episódios foi onde a gente fala da educação, né? Exatamente. A gente lança esse de educação, e aí a gente desenrola falando dele se aprimorar, e além desse aprimoramento, um controle... O que tem crescido muito, Danilo, que eu vejo, as pessoas procurando terapias, né? Fazendo terapias mesmo. A parte que, assim, há muitos anos atrás tinha uma cultura assim, nossa, psicólogo, terapeuta. Então, hoje em dia é normal, hoje em dia é importante todos, não é só quando você vê que você está com uma dificuldade ou algo aconteceu na sua vida
que te abalou emocionalmente, onde se faz a necessidade, enfim, eu vou procurar um terapeuta. Não! Não, eu vou procurar um terapeuta. E tem crescido muito. Às vezes não é algo que aconteceu, não, eu quero... E a gente vê isso. E funciona. Porque na terapia, aquilo você vai buscar, você vai desabafar, você vai falar, você vai se abrir. E aí, diante daquelas sessões, você mesmo se descobre que ou você está no caminho certo, ou que não está, você tem que parar, tem que mudar aqui e ali. Para quê? Para que você mesmo possa se autoanalisar, né? Auto-reconhecer alguns pontos. E também, lógico, o externo vai te ajudar muito, né, Danilo? E tem crescido muito a procura de terapeutas aí que podem ajudar tanto a parte familiar, mas negócio, que é o que a gente está conversando, né? Isso é muito importante, porque o mercado é muito competitivo. Isso é fato. Não que não foi, mas hoje, cada vez mais. Hoje em dia, muitas pessoas nas redes sociais, principalmente hoje em dia, o que anda acontecendo, né? Então, as pessoas se deixam levar. Então, você tem que ter um equilíbrio emocional para aquilo que você vê, ouve, de repente você está lá no seu trabalho e quando você vê, meu Deus, o que eu fiz? O que eu falei? E se você não tiver o controle emocional, as coisas têm a não dar certo, né? É isso aí. Emocional, equilíbrio, diálogo, né? Conversa, não só diretamente, mas Exato. busque outras possibilidades de você evoluir psicologicamente, né? Mentalmente, como pessoa. Isso tudo vai contribuir para você, empresário, no seu negócio. Papo cabeça, mas bem fundamental. Esse foi o Pod Empresa, o podcast do Comércio Baixada Santista e Vale do Ribeira. Até a próxima.